Salve galera! Nessa parte nós vamos entender um pouco os conceitos agora de campo eletrostático. Primeira coisa que é importante que você entenda: para que serve um campo eletrostático? O que um campo eletrostático faz? Entenda? Um campo eletrostático não faz nada, certo? Ele apenas é uma região que possui eletricidade. Dessa maneira, a única forma de observarmos essa eletricidade, que é invisível, é quando aproximamos um outro corpo. E aí, eles interagem, tendo uma atração ou uma repulsão, uma força elétrica. Então, dizemos que quando isso acontece, esses corpos ou esse corpo que se aproximou entrou no campo eletrostático do outro. Simples assim, tá? Mas é uma região invisível. Eu vou dizer, mas como assim? É meio subjetivo, eu não consigo. Pensa comigo, você tem uma sala de aula, certo? Se não tiver professor e não tiver aluno, ela continua sendo uma sala de aula. Ela não depende exatamente de ninguém. Se eu entrar aqui nessa sala e começar a dar aula, blá, 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 e ninguém está aqui, não deixou de ser uma aula. Ela é uma aula, a minha eletricidade, eu passando meu conhecimento, estou gerando. E como que eu vou descobrir que isso está acontecendo? Quando eu colocar alguém para observar. Quando alguém entrar e falar, estou ouvindo, estou interagindo, significa que eu estou na região onde essa aula está sendo dada, no campo dessa aula. Já na eletricidade, eu sou uma carga, logo eu possuo um campo elétrico em volta de mim. Quando eu descubro que existe um campo, quando outra carga se aproxima e a interação, nesse caso é a força elétrica, ocorre. E aí eu entendo, poxa, ali tem um campo elétrico. Bem, então você já entendeu que eu não preciso ter mais do que um corpo para ter um campo elétrico. Eu, por mim, por si só, tá? Sou uma carga geradora, eu gero um campo. E para descobrir se esse campo está ali ou não, nós colocamos uma outra carguinha aqui. Está aqui. Essa é a carga de teste ou carga de prova, Qzinho. Ela vai receber a força. Não é que não haverá interação, não é que o Qzão também não receberá. É que nós escolhemos uma para observação. Tá? Então, nesse caso, é a carga de teste, carga de prova. Dizemos que esse campo elétrico é tão intenso, vou escrever aqui para você. Esse campo é tão intenso quanto a força elétrica que for aplicada nessa carguinha de prova. Certo? Essa é a regra. E aí, logo, de uma forma geral, o que eu escrevo para você? Eu falo para você que se o campo é a relação da força elétrica pela carga e eu vou falar para você que a minha força elétrica nada mais é do que Qzinho por D ao quadrado. Substituindo uma na outra agora, eu posso reescrever isso para você e colocar que campo elétrico nada mais é do que força Qzinho por D ao quadrado dividido por Qzinho. Fazendo os extremos aqui pelos meios, o que eu vou ter? Que o campo elétrico é Qzinho sobre D ao quadrado vezes Qzinho. Vou cortar Qzinho com Qzinho. Logo, a minha outra função que pode aparecer aqui para você é que o campo elétrico é constante elétrica vezes a carga geradora dividido pela distância d ao quadrado. Top, né? Mostrei para você agora dois pontos de vista da mesma coisa. Uma observando exatamente a carga geradora, a outra observando a carga de teste, a carga de prova. Detalhes que eu não coloquei nesse primeiro momento, mas que eu acho importante de citar. Não é fundamental no uso, mas sim no conhecimento. É bom saber, você não pode usar. Primeiro, que campo elétrico é um vetor. Logo, eu tenho vetor força elétrica e essa carga é dada em módulo, porque não trabalhamos com valores numéricos, intensidade, módulo do campo, módulo da força, módulo de um vetor. Não trabalhamos com valores negativos nesse caso. Tá? Logo, todas as funções que eu tinha aqui, você deve lembrar que aqui era módulo da carga Qzão, módulo da carga Qzinho, aqui a mesma coisa. Logo, quando eu joguei aqui essa função, ela não deixou de ser módulo, tá bom? Simplesmente eu não fiquei representando
e você não viu diferença nenhuma na hora de representar. Ou seja, tem que saber, não é uma que você tem que ficar colocando exaustivamente, mas eu tenho que ter essa noção, tá? E as unidades de medida, Jamor, como é que elas ficam? Bem, algumas você já conhece de cor e salteado, né? Força dada em newtons. Carga, seja ela de prova ou de teste, quesão. Distância sempre é dada em metros. Juntando as duas relações aqui, ó, força é newtons, carga é coulomb. Então, campo elétrico é dado em newtons por coulomb. Eu já estudei no passado e vi outra unidade, então de volts por metro. Se acalme, se acalme. Tá? Na sequência dos nossos estudos, vamos chegar numa outra relação também de cálculo para campo, só que esse campo é um campo elétrico uniforme, não é o caso desse, tá? Mas a unidade sim, existe mais de uma unidade, ela vai aparecer para você. Saiba o máximo possível de unidades, elas podem salvar você na hora que você esquecer uma equação e precisar representar de uma forma rápida, ok? Então vamos lá, voltando aqui. Beleza, eu já entendi que é uma interação, tá? Nesse caso é uma força, eu já entendi que o campo é gerado apenas por uma carga geradora e que para observar esse campo eu coloco uma carga de teste, uma carga de prova. Essa distância D, Jamor, é a distância entre essas duas cargas? Rapaz, sim e não, pode ser? Sim e não. Por quê? Sim, se eu estiver observando que o campo elétrico que eu quero ver é nessa carga, aí a distância a qual me refiro exatamente é entre as duas cargas. Mas o campo é gerado por uma carga geradora e ele não é uma interação, logo não precisa ser a distância entre duas cargas. Como assim? Vamos dizer que eu quero saber qual é o campo elétrico num ponto A do espaço que está aqui. Veja, ele não é uma carga elétrica, é um ponto qualquer do espaço. Então eu posso ver que aqui existe exatamente um campo, vou até colocar aqui para você, e a distância que separa os dois é uma distância D. Posso colocar dessa maneira? Posso. Então essa distância D é a distância entre a carga geradora e o ponto que você vai observar. Ah, como eu vou desenhar isso? É um vetor. Então você tem dois vetores aqui que tem que ser pensados, tá bom? Vem cá. Primeiro, esse campo elétrico ele pode ser com origem em uma carga positiva. Logo dizemos que você vai ter um campo elétrico, tá? Chamado de campo elétrico de afastamento. Então é um vetor campo que se afasta da carga positiva. Já se ele for negativo, acho que você já até completou o nome, né? Então eu vou ter vetores se aproximando aqui dessa carga, né? Dizemos então que nessa situação você vai ter um campo elétrico que é chamado de campo elétrico de aproximação. Tá ok? Então essa seriam as duas relações. Repare que não é atração ou repulsão, não é uma interação. Ou o campo está se afastando ou ele está se aproximando. Eu costumo brincar que ele respeita a regra do Robin Hood. Como é que o Robin Hood fazia? Tira de quem tem mais e leva para quem tem menos. Pronto, simples assim, certo? Então, sai do mais, vai para o menos. É uma maneira de você guardar, importantíssima. Tá? Uma outra função, que é muito importante, e que vários vestibulares já solicitaram, é o conhecimento do que acontece, qual é a relação, a interação, certo? Como se representa esse vetor força, esse vetor campo? Como que eles podem ser indicados? Olha só, vem comigo. Primeiro eu coloquei 4 pontos quaisquer no espaço. E eu coloquei 4 cargas geradoras, 2 positivas e 2 negativas. Como é que eu desenho o vetor campo? Vou te ensinar, vem cá comigo. Eu faço uma linha a partir do centro da carga quesão até o ponto que eu quero. Aqui já está traçado, logo positiva, campo de afastamento. Então, vetor, campo elétrico, se afastando da carga positiva. Veja bem, ele passou aqui. Se eu pegar um outro ponto mais perto, eu vou ter um vetor mais perto, mais próximo, né? E nesse caso eles existem, mas eu quero o ponto P. Então eu só vou indicar o ponto que eu estou estudando. Vou ficar fazendo um monte de flechinhas, né? A mesma coisa aqui, ó. Vem do centro da carga positiva até o ponto P. A carga é positiva, então é um campo de afastamento. Dica negativa, campo de aproximação.
chega para cá, meu nego, né? Então, eu acompanho essa mesma linha, só que agora eu falo que o vetor está indo para a carga negativa, né? Mesma coisa aqui, é um campo de aproximação, logo ele passa pelo ponto P, vindo lá do infinito, não sei de onde, e indo para a carga negativa. Top, né? Esse é o vetor campo. Mas eu quero ver a interação da força. Mas, Jabur, para essa interação precisa de outra carga. Ali não tem. Eita, nenê. Vou botar, né? Como é que fica? Então eu vou tirar aquele ponto P agora. Deixa o P, né? Só vou acrescentar que aqui agora, em cada pontinho desse, ó. Cada pontinho desse, né? Cada pontinho desse. Eu vou colocar para você uma carguinha, que é uma carguinha de prova, Qzinho. E ela vai ser a nossa referência. Vou colocar ela primeiro positiva, negativa, positiva, negativa. Bora lá? Interação. Os iguais se repelem. Logo eu desenho aqui o vetor força elétrica como sendo um vetor de repulsão. Certo? Os opostos se atraem. Logo eu desenho nela uma força elétrica atrativa, uma força elétrica de atração. Os opostos se atraem. Mais uma vez, aqui está o meu vetor força elétrica. E por fim, os iguais se repelem, menos com menos, repulsão, né? Eu tenho aqui um vetor força elétrica. O que é extremamente importante, o que você tem que saber desse finalmente? Você tem que saber que toda vez que a carga de prova for negativa, o vetor força e o vetor campo são opostos, possuem sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos. Toda vez que essa carguinha de prova for positiva, ó neninho, positiva, campo e força possuem mesma direção e mesmo sentido, guarde isso, porque ele vai colocar para você a carga de prova e indicar um dos vetores, e você vai ter que saber o outro. Então lembra? Carga negativa, campo e força opostos. Carga positiva, campo e força, mesmo sentido. Então, essa seria a nossa regra básica para você entender como funciona um campo elétrico, ok? Lembre-se sempre, tá? Que o Hulk esmaga e você esmaga o vestibular.